Trabalhava, no caso, eu trabalhava com Dona Ercília. Eu trabalhei na mesma rua que nós morávamos, sendo quase no final da rua, ou no começo, não é? Perto de uma padaria, que atravessava assim, para chegar na padaria, atravessava um canal largo, e nós passávamos, tinha como uma passagem, não sei de que era. Podia passar para ir na padaria. E eu trabalhei com Dona Ercília, acho que mais de ano, uma temporada. Aí eu me lembro de uma vez que eu ia sair para levar roupa de mãe, fazer entrega. E estava se aproximando uma chuva. Aí eu me aprontei, tomei meu banho, tudo. Aí me vesti, ela sabia que eu estava se preparando, o mundo já estava escuro. E eu com cuidado, que eu tinha cisma de sair um tanto trovão. E lá no prédio, quando dava um relâmpago, primeiro relâmpago, né? Depois vinha o trovão. Aí quando era cada trovão que parece que estremecia tudo. Parece que aqueles vidros iam se quebrar com os raios. Então eu estava na casa de Dona Ercília, ia nesse prédio Audax. Aí eu me lembro que Dona Ercília era boazinha para mim, eu fazia refeições na mesa com todos eles, era uma família, tinha crianças. Eu até ia levar Marinês, a menina, que estudava acordeon, que aqui no Nordeste a gente chama de sanfona. Aí eu ia levá-la para essa escola de acordeon. Era a filha mais velha, tinha uns 11 anos. E eu me lembro que nesse dia eu terminei, não sei se faltava alguns minutos, não olhava em relógio, mas ela, em vez de me dar licença para que eu saísse antes de eu não pedir, sabe? Não pedi. Mas pensando que ela, antes da chuva, ela ia deixar que eu fosse, ela sabia minha função qual era quando eu saía de casa. Mas também tem uma coisa, eu só ouvi os estrondos dos trovões, sabe? E parecia quebrar os vidros de tanto. É um estralo fino, né? Quando dá assim, trovões perto de vidro. Aí eu sei que eu decidi, nesse dia, eu fui, ela não me deu um minuto a mais. Eu tive que esperar aquele tempo, 5 horas que eu saía de lá, e eu impaciente, vendo a hora a chuva me pegar no meio do caminho, com a roupa passada a ferro, né? Tudo isso eu pensava, eu ainda era menina. Então eu fui entregar a roupa, mas não choveu, relampeou e trovejou muito, mas eu subi a escada, eu não fui no elevador, que eu tive medo do elevador parar e eu ficar no meio, parado, né? Aí eu fui subindo a escada, talvez socorro, foi nesse dia que eu cheguei com a roupa amassada. Eu levei, apertava assim, que eu não ia deixar a roupa cair, né? E subi a escada. Aí eu subi, aí eu fiquei pensando, como é difícil, né? Fosse mãe no meu lugar. Ela era muito medrosa com fogo. Sim. Aí eu trabalhei na casa de Dona Ercília. Eu chegava em casa, fazia esse trabalho. Sim, minha irmãzinha, já falei nela, né? Zuleide, que essa Dona Hilda se agradou dela. E ela ficou um tempo lá, até dormia. Não confiou muito, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí sei que eu trabalhei na casa de Dona Ercília. O marido dela chamava-se Mário, ele era vigia. Ele trabalhava à noite e dormia durante o dia. Bom dia. Bom dia, Zé. Aí naquele quarto eu não entrava para arrumar, porque eu sabia que ela era que arrumava o quarto dela. E foi um tempo que eu passei lá muito bem. Depois mãe tinha problema de saúde, ela se dava com calor. E já eu não me dava com calor. E ela não se dava com frio.
que ela tinha problema chamava de reumatismo, né? Que hoje a pessoa chama de artrite, artrose, que era uma doença que aleja. Aí ela sofria, aí mandava me chamar, eu saía do emprego para cuidar dela. Minha irmã Bebé também trabalhava de frente comigo. Primeiro ela trabalhou na casa do holandesa, vizinha com Dona Hilda. Depois ela foi trabalhar com Dona Hilda, parece que a holandesa mudou-se, ela foi trabalhar com a alemã. Uma vez essa alemã viajou, que ela já tinha sido pilota, que chama, aérea. Mas ela era casada e já tinha uma menina que era maluca, mas maluca mesmo, do juízo. E ela era mais velha. E duas irmãzinhas dela, mais novas do que ela, tinha uma baby linda, a coisa mais linda do mundo, umas meninas lindas. Agora que era doentinha, não era bonita. Aí sei que Dona Hilda viajou. Aí minha irmã foi passar mais de mês na casa da sogra. Aí como eu vivia em casa, porque minha mãe quando adoecia eu saía do emprego, então minha irmã me chamou para eu substituir uma copeira, que ela era uma moça que estava trabalhando de arrumadeira e copeira. Aí estava muito pesado, sei que o bebê foi substituí-la na arrumação e eu passei sim, aí ela ficou passando roupa, serviço mais leve, foi dividido. Chamava-se Lúcia. E a outra, a cozinheira, eu estou esquecendo o nome dela. E tinha eu que era copeira, bebê era arrumadeira, Lúcia passou a cuidar da roupa, lavar as roupas e tudo, e passava. Aí passamos um mês na casa de Dona, não sei, a patroa do bebê antes era Hilda, mas a sogra dela, que não gostava dela. Pense quando uma sogra não gosta da nora. Criou as filhas, mas pelo gosto dela, as meninas era para não chamar nem mãe, da própria mãe, sabe como era? A mãe tinha muito desgosto disso. E ela era separada do marido, ele ia em casa uma vez na semana, Dona Hilda, eu sei que ela era uma pessoa muito desgostosa da vida, viu? Gostava de mim, gostava de bebê, mas era uma mulher muito triste. Desprezada, né? A pessoa sofrer de desprezo é a pior doença. Eu já sofri, eu sei, a pior doença da vida é o desprezo. E, deixa-me ver, interessante, às vezes eu fico pensando como o mundo dá volta. Aqui em Jupi, a gente era conhecida assim como uma família muito pobre, vivia na roça, né? Meu pai mandava dinheiro para os cuidados de um parente, um irmão dele, e esse dinheiro era mal distribuído, a gente não via dinheiro na nossa mão, comprávamos na venda dele. Era uma dificuldade a nossa vida. E aqui minha mãe, uma pessoa uma vez, pronto, a mulher que era esposa de seu Eloy, que morava na rua que nós morávamos, aqui em Jupi, lá na esquina. E ela era costureira e tinha duas crianças pequenas, um casal de filhos. E tinha a Irenise, que era a mais velha, tinha Socorro, que a gente chamava de Cocoinho. Irenise era a minha colega de escola. E tinha Zequinha, o filho mais velho. Nessa época ele estava servindo no exército. E vivia em casa. E era Luiz Antônio e Suzane Meire. Nunca mais ouvi essa gente. E tinha a mulher que chamava Sirene, eu chamava Madrinha Irene, que era um mau costume que a gente tinha. E seu Eloy, que ele trabalhava no motor de luz elétrica. Eu me lembro que esse motor trabalhava até 10 horas.
Quando dava 10 horas da noite, começava a dar o sinal, 3 sinais. Às vezes a gente estava debulhando feijão lá na sala, sempre tinha alguém assim conhecido de mãe, alguma amiga de mãe. Então, pronto, quando dava o primeiro sinal, no instantezinho dava, acho que era dentro de 15 minutos, dava logo todos. Aí dona Regina, Gonçalo, a tia de Severina de Adalberto, deixa eu ver que era mais. Dona Francina também gostava muito, porque ela era tia do meu cunhado, Francisco. Ela gostava muito de ir lá para casa, descascar milho, debulhar feijão, qualquer trabalho a gente fazia na sala sentada numa esteira. Pense uma vida boa. E elas contavam história de Trancoso, eu sei que era risada para todo lado. Aí eu via minha mãe ficar alegre, viu, quando chegava gente assim, puxava assunto engraçado. Aí sei que nós moramos naquela casa muitos anos. Assim, aí quando nós fomos para São Paulo, nós morávamos lá. Aí meu pai não vendeu a casa, ele alugou. De São Paulo mesmo, negociava porque esse meu tio era quem fazia os negócios dele. Então a casa ficou alugada. Nós passamos lá 3 anos, morando em São Vicente. Aí sei que era assim a nossa vida. Eu namorei com um rapaz chamado Rui, morava de frente à nossa casa. O Bebé namorou com o irmão dele chamado Ramon. Tinha uma irmã dele que chamava-se Maria Ricói. Não sei se Ricói era sobrenome. Eu vi esse meu namorado poucas vezes na semana, como que ele morava fora de casa. Aí sei que deixa eu ver. Sim, aí, sim, mãe, como mãe vivia muito doente lá. Sim, meu cunhado. Aqui em Jupi, essa minha, que eu chamava de madrinha Irene, de São Eloy, ela era costureira, costurava mais para a família dela. E dessa família, ela recebia muita recompensa, sabe? Como, não sei se era em pagamento, era a família de seu Zé Pereira, que morava em Garanhuns. A mãe chamava-se a esposa dele, Mariquinha, tinha uma filha chamada Zuleide. Até uma vez ela me viu tão religiosa que eu lá mesmo em Garanhuns, quando eu trabalhei na casa, que eu vou chegar lá. Já estou me adiantando, eu vou parar aqui para eu vou dizer como foi que eu comecei esse trabalho. Então, quando nós chegamos... eu já estou falando antes da nossa ida para São Paulo. Aí eu trabalhei, antes da gente ir para São Paulo, eu trabalhei na casa de Zélia, o marido dela. Meu Deus, eu sempre me lembro, agora estou esquecida. Ele possuía um enchimento de bebida. Chamavam de enchimento, não esqueci outro nome. E uma vez ele me deu, eu me vendo assim religiosa, ia para uma denominação romana da Senhora do Perpétuo Socorro. Era na direção da casa de Zélia, que era a minha patroa. Assim, eu vou dizer como foi que eu saí da casa dessa patroa. Muito embora eu passei tempo, gostei. Tinha uma menininha chamada Suzane Meira, era de dona Irene. A Luiz Antônia era de Irene. Agora a menininha de lá, me lembro e me esqueço. Não sei se era Elizabeth, mas eu não estou bem lembrada, não vou nem citar o nome dela. Aí eu fiquei lá, nessa casa, Irene foi quem me arrumou, dona Irene, né, chamada de madrinha. Me arrumou esse emprego, disse que essa sobrinha dela estava precisando de uma pessoa que ajudasse a criar a menininha. Aí sei que eu fui, minha mãe deixou. Aí eu passei 4 meses lá, trabalhando com ela, e tinha a liberdade de ir lá nessa denominação romana, que era muito religiosa, de catolicismo romano, mas Deus me tirou, graças a Deus.
pela Bíblia Sagrada, meu esposo João Pinto foi convertido por Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse: crê no Senhor Jesus e te salvarás tu e tua casa. Por meio da Escritura Sagrada, graças a Deus, toda a nossa família, quase toda, somos cristãos, graças a Deus e cristãos. Sim, então, esse meu patrão chamava-se Seu Jurandir, Jurandir Herculano. E o irmão dele, se não me engano, também tinha outro enchimento de bebida. Eu até sabia do nome das bebidas, mas me esqueci. E engraçado, eram 2 irmãos, casados com 2 irmãs. Era Zeneide era a esposa de Antônio, irmão de Seu Jurandir. Seu Jurandir era casada com Zélia. E tinha uma filha solteira, irmã de Zélia, minha patroa. E tinha Jairo. Por sinal, Jairo vinha às vezes na casa de Irene, dona Irene, e ela me conta que eles eram ainda parentes, por longe. Aí ele ia para o sítio de João com ele, né? Com João. Aí sei que, assim, aí meu cunhado, um dia que eu vim, todos os domingos eu vinha de ônibus na Getúlio, como era? João Tude. E eu vinha de Garanhuns para casa, e dormia em casa, no dia seguinte eu ia voltar para o meu trabalho. Aí quando era de manhãzinha, acho que umas 6 horas, quando tocavam no sino, aí eu já estava pronta para ir, não sei que tipo de reza era lá que tinha. Não sei se era ofício de Maria, alguma coisa, sabe? Coisa que não tem na Escritura Sagrada, coisa nula. Aí eu perdia o tempo com isso. Mas eu tinha aquele gosto de ir, Deus sabia que eu estava praticamente inocente, né, sobre esse caso, que Deus não quer que a gente se junte com idolatria. Então ele me deu de presente, São Jurandir, por me ver assim tão interessada, rezava texto de noite, aquele negócio, né? Aí ele me deu um catecismo, que eu sabia que existia, mas eu ainda não possuía, um catecismo que é o contrário de tudo que tem na Bíblia. Tem a palavra de Deus diz que o maligno veio para roubar, matar e destruir. Então ele tirou todo, tentou tirar os, como é que eu posso dizer, meu Deus? O que a gente deve oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo, que já são dele, o que, meu Deus, que não se dá socorro. Sim, ainda falando no prédio Audax, que eu ia fazer a entrega das roupas que minha mãe lavava, quando eu saía do emprego, da casa da Dona Ercília, aí eu ia, levava a roupa, passadinha a ferro. Então, sim, nesse prédio, me recordo que as pessoas que trabalhavam lá eram um senhor chamado Ernesto, e tinha um rapaz, e tinha outro rapaz de mais idade, que ele ele era porteiro. Me tinha muita consideração. E quando foi uma vez, ele me presenteou. Eu fiquei meio assim, tão sem graça. Ele me presenteou com um pacote, né? Uma caixa, assim como um presente. Aí eu vinha da farmácia nesse dia. Aí quando passei por lá, aí ele me entregou aquele pacote. Então em casa, eu olhei, aí ele disse, sim, uma revista. Era uma revista que chamava-se Cruzeiro. Aí ele disse assim, olha, neném, depois que você lê essa história, você veja
que ela parece muito com o meu caso. Aí eu li a história, e era de um rapaz que estava apaixonado, e a moça não sabia, e ele não tinha coragem de falar. Aí eu fiquei meio desconfiada. Aí eu mostrei, claro que eu não li a revista na hora. Aí eu abri, a Bebé gostava muito de revista. Não era Cruzeiro não, Socorro. Cruzeiro parece que era Capricho. Era Capricho o nome das novelas de escrita, por escrita, né? Aí eu fiquei pensando assim, como é possível? Eu dou um bom dia, tudo, ele me entrega a chave não. A chave é quando era da casa da Dona Hilda. Eu trabalhava, Dona Hilda interessante. Tinha essa Dona Hilda do prédio e tinha a Dona Hilda que era a patroa do Bebé. Nunca pensei. Assim, eu falava, mas não comparava. Aí ele, assim, aí eu abri, quando abri, minha filha, mãe conheceu logo. Era um talco, naquele tempo, né, se usava talco, uma esponjinha. Eu digo talco, mas não era aqueles compridinhos não, sabe? Era assim, uma coisa bem bonita, como uma panelinha assim, de plástico. Acho que já era de plástico naquele tempo. E uma coisa bem macinha, como que era de menino, de criancinha nova, sabe? Para a pessoa jogar aquele talco assim. Aí sei que o Bebé ficou ali arrodeando e tinha um perfume e um sabonete, e eu sei que eu fiquei muito alegre. E quem não fica alegre por ganhar um presente, né? Aí ele disse assim, e teve uma vez que eu fui entregar roupa, não sei se parece que eram os empregados que não estavam lá em cima, aí ele achei que era muita boa vontade dele. Aí nós subimos e ele foi comigo deixar a roupa lá, que ele podia deixar lá no gabinete dele, não era como eu fazia. Quando as patroas saíam, eu deixava e ele entregava a elas, sabe? E eu também era duas casas, ou Dona Hilda, que eu vim trabalhar com Dona Hilda muito tempo depois. Aí ele, amada porque a mãe gostava muito dele, era uma pessoa muito bem educada, muito respeitador, e muito direito. Acho que tem ali uma coisinha, tem uma novinha, bicha anda na rua, né? Aí sei que também ficou toda animada e as meninas desconfiadas, não é? Olha, daí aí tem coisa, aí tem coisa. E eu nem importei, um rapaz já de idade, eu muito novinha, e lá pensar isso. Aí quando foi um dia, nós subimos lá em cima, ou ia buscar roupa, parece que era ia buscar socorro, não era entregar. E para ir fazer a entrega eu deixava lá. Mas foi para ir buscar a roupa, ele está lá, na casa, ele tinha chave tudo, parece que ele dormia lá também. Era como que era em cima mesmo, como é que chama? Cobertura. Hã? Cobertura. A cobertura, tinha até assim como uma cobertura mesmo. E tinha o quarto deles que era assim. Aí nós ficamos, enquanto um tempinho, né, observando lá de cima. Aí eu disse, eu estou vendo a igreja, que eu vou para ela toda noite. Aí ele disse, quando eu vejo você, aí começou a falar em mim, sabe? Quando eu vejo você, eu me lembro da minha mãe. Mas ele disse aquilo com tanto amor, menina. Aí eu pensei assim, minha mãe é uma coisa muito. Aí estavam nós dois assim, debruçados. Eu quero ver aquele muro em cima, se for possível. É na cobertura, né? Aí eu fiquei debruçada assim com ele, mas o leite socorro era já no 20, no caso, né? Porque tinha só 19, Dona Odete era de baixo. Aí eu assim, debruçada, e ele assim, mas não era nem perto de mim. E para mim eu não considerava como uma pessoa, quase como um patrão, não é? Aí ele falou na mãe dele, agora com tanta emoção, que aquilo, eu fiquei meio desconfiada, sabe? Que era como, não era indireta que eu posso dizer, como que estava fazendo uma revelação ali.
Aí eu fiquei esperando, né? Fiquei quase sem assunto, porque ele disse assim, eu disse, eu costumo ir todas as manhãs, olha, para aquele